ao vivo. Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a entender melhor o momento em que vivemos aqui no nosso país, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor nessa pátria tão querida. Agora à noite estamos nós, Eleonora e eu, aqui na casa de Rosalina Santa Cruz, irmã de Fernando Santa Cruz, preso político, militante político pela democracia, assassinado durante a ditadura militar, desaparecido, cuja memória foi hoje conspurcada pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Bolsonaro hoje falou para o presidente da OAB, presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, filho de Fernando, que sabia como o pai dele tinha morrido e que, se quisesse, ele, Bolsonaro, contaria. E disse ainda em tom de ameaça, mas Felipe não iria gostar. O caso já foi até as Nações Unidas, todas as entidades de direitos humanos já se manifestaram a respeito. O presidente da OAB, Felipe, entrou com uma intimação para que Bolsonaro desse explicações à justiça, e agora nós estamos aqui com a irmã de Fernando Santa Cruz para contar um pouco para a gente quem foi esse militante pela democracia. Eleonora. Rosalina, muito obrigada por nos receber aqui nessa noite, desse dia tão triste, enfim, que deixa todo mundo indignado com essa situação que aconteceu hoje no Brasil. Eu queria começar te perguntando quem era o Felipe. Fernando, desculpa. Felipe é o presidente da OAB. O Fernando é meu irmão, mas é mais jovem que eu. E nós somos de uma família nordestina, morávamos em Olinda, e meu pai era um médico sanitarista, minha mãe era dona de casa. E Fernando, também tivemos uma formação humanista, e desde cedo, tanto eu, Fernando, como nossos outros irmãos participaram da luta política e estudantil de 68, porque naquele momento toda a juventude tinha nesse momento um sentimento de participação muito grande. E nós tínhamos, a família foi uma família muito atingida pela ditadura. Fernando foi preso numa passeata, aquelas passeatas que antecederam a passeata dos 100 mil no Rio. Ele foi preso com 17 anos numa passeata. E eu lembro que meu pai ficou muito indignado, dizendo, mas como? Meus filhos ainda nem acabaram de tirar as fraldas, já estão sendo presos. Que revolução é essa que não prende jovens que têm ideais? Porque eu acho que o que caracterizou a gente era isso, vir com termos ideias de como tinha toda a nossa geração e o mundo, né, naquele momento, porque não foi uma coisa no Brasil, né? Eu acho que a 68 foi em Paris, 68 foi na Alemanha, 68 foi no País Basco, foi na América Latina, Colômbia, Argentina, né, Chile. Era uma necessidade mesmo naquele momento de se transformar o mundo, de se mudar o mundo, e tendo como uma das referências as revoluções socialistas, né? Em 1917 tinha tido a União Soviética, mas recentemente, antes de 68, tinha tido a Revolução Cubana, e tinha também para esse mundo de jovens uma experiência de que é possível mudar o mundo com as nossas ideias. E Fernando, eu acho que faz parte dessa geração. Como é que ele estudava? Como é que era a vida do Fernando nessa época? Fernando, nessa época, ele tinha 26 anos, né? Ele era estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói,
onde, inclusive, o diretório central dos estudantes da Universidade Fluminense tem o nome dele, né? É DCE Fernando Santa Cruz. Ele era funcionário, no Rio, trabalhava em pesquisa, e depois um pouco antes de ser preso, ele veio para aqui para trabalhar no DAE, Departamento de Águas e Energia. Tanto que ele, até a véspera de ser preso, ele tem um ponto assinado, ele estudava e fazia política, e tinha um filho, que era o Felipe, que tinha, quando o Fernando desapareceu, ele tinha 2 anos, quase 2 anos. Né? Tanto que eu me lembro que a primeira vez que eu vi Felipe, eu estava presa em Bangu, e por questões políticas, né? E Felipe veio era quarta-feira, eu fui numa visita, abril de 72, e o Fernando veio com o Felipe e disse: Rosa, Felipe veio te visitar. Ele tinha meses, né? Acho que 2 meses. Então, Felipe para mim, é um filho, né? Mais do que até companheiro, porque ele não viveu essa experiência, né, que viveu o Fernando, a gente. Mas nós somos de uma família muito atingida pela ditadura. Tanto eu fui presa 2 vezes, cumpri um ano e pouco de prisão. Quando você foi presa? Eu fui presa em 3 de dezembro de 1971. E Felipe foi preso em 1974. Eu já tinha um bebê de 5 meses quando Felipe não, Fernando. Quando Fernando foi preso. E o outro, meu irmão, Marcelo, que foi vereador muitos anos em Olinda, ele foi expulso da universidade e foi exilado. Então, aí pensando assim, né, e vendo o que esse Bolsonaro aí está dizendo, você pensa, mas era uma família, então, de tudo, né? Como era uma família de humanistas, né? Onde eu acho que meu pai deu muito exemplo para a gente do que era lutar para que a gente pudesse ter um país mais igualitário, sem injustiça social. Então, era muito isso o que nos levavam. E que fazíamos também, eu acho que é importante pensar, embora não seja só isso. O que fazíamos luta estudantil. Fernando fazia exatamente isso, né? Ele nem estava na clandestinidade quando ele foi preso. E eu acho que o que eu sinto quando vejo o Bolsonaro querer denigrir a imagem dele, querer denigrir a imagem não só do Fernando, mas dos desaparecidos, dos mortos, né? E dizendo assim que Fernando, ele sabia como Fernando morreu, porque ele é um indivíduo, né, que enaltece a tortura. E não falo da tortura nem como vítima. Eu acho a tortura como um crime contra a humanidade, né? E uma pessoa que tem coragem de dizer que ele é a favor da tortura, que ele é a favor que devia matar mais gente, que tem que matar preso, que tem que matar quem desobedece às regras da sociedade, né? Eu acho que mostra o indivíduo que ele é, né? Um indivíduo do ódio, do mal. E eu fico muito indignada que ele, para atingir o Felipe, para atingir um opositor político dele, ele seja capaz de recorrer a uma prisão de um jovem há 40 anos atrás, reconhecidamente feita pelo Estado, vítima de uma violência de Estado, e onde o próprio Estado, do qual ele está sendo presidente, nos pediu desculpa, nos deu anistia, mostrando que o que fazíamos não era um crime, era um ato de defesa e de justiça, de querer uma sociedade livre e democrática, que é coisa que ele não quer.
né? Está claro que o senhor Bolsonaro não quer, o capitão, né? Será que se a gente consegue melhorar o som, aumentando aumentando o próprio som, Rodolfo? Vou tentar aqui. Aumentar aqui só um O pessoal está reclamando. Tá Vocês reclamando estão do ouvindo som? o som? Bom, então tudo bem, a gente está... Tô demais, eu tô com medo Tá. do Bolsonaro já. Rosalina, como é que você acompanhou o caso do seu irmão? Como é que você acompanhou o desaparecimento Olha, dele? já A sua acompanhei. mãe e você, enfim. Então, nós acompanhamos desde o dia que Fernando desapareceu, né? Que dia foi esse, então? Foi 23 de fevereiro de 1974. Era um sábado de carnaval. E Sábado de nós, carnaval. nós fomos ao Rio. O Fernando já morava aqui em São Paulo, eu também. Eu já tinha saído da cadeia, tinha um neném, né, de 5 meses. E nós fomos ao Rio passar o carnaval. Meu irmão e minha irmã, dois irmãos moravam no Rio. E fomos lá. E durante a manhã nós fomos à Praia do Leme. Eu lembro muito, o Fernando, a gente muito alegre, era carnaval. E eu nunca imaginei que ali fosse uma despedida, né? Porque depois disso nós fomos para a casa de uma das minhas irmãs e Fernando foi para a casa do meu irmão. E nessa tarde, Fernando foi encontrar com um companheiro, o Eduardo Collier, que também desapareceu. Os dois foram presos e desapareceram até hoje. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, como foi a morte de Fernando. Temos informações dadas pela Comissão da Verdade, mas através do depoimento de um delegado, do Cláudio Guerra, que diz que é um absurdo a gente pensar, né, que o nosso país teve isso, né, e que a maioria das pessoas nem sabem, né, pessoas até que viveram aquela época, não é, de que Fernando foi levado para um campo de extermínio, como tinha aqui no Brasil vários, não era só esse, teve vários campos de extermínio, onde as pessoas iam, jovens, que eram para ou ser ganhos para trabalhar para a ditadura ou para serem mortos, né? E Fernando foi levado, segundo esse delegado, e por pelo próprio delegado, Cláudio Guerra, que levou ele e vários outros, né? A Rosa Kuczynski, o Davi Capistrano e outros presos políticos que eles levaram para uma usina, Carapibus, em Campos, onde as pessoas eram incineradas na caldeira da usina. E isso, por mais incrível que pareça, era feito esse vice-governador, dono da usina, ele cedia essa usina em troca de financiamento, né? Então ele era financiado pela ditadura, recebia financiamentos e em troca ele cedia o forno para que as pessoas fossem queimadas na caldeira e levadas para o rio. E ele disse, o Cláudio Guerra, muito calmamente, que desses aí nem cinzas sobrariam. Então, e a mesma linguagem do Bolsonaro, né? Quando diz, eu vou contar porque eu sei por causa da minha vivência. Quer dizer, se ele não viveu, porque não sei quantos anos ele tem, se ele viveu essa época mesmo, como capitão que ele foi, ou se ele está dizendo isso para se gabar disso, porque ele acha importante ser torturador, né? Ele acha importante a tortura, talvez ele sonhe com isso, né? De poder matar as pessoas e levá-las a situação de sofrimento extremo, né? Crime considerado inafiançável, crime considerado como o crime de tortura é um crime de lesa humanidade, né? E ele enaltece isso. Então, eu acho que ficamos muito indignados, porque somos uma família que lutamos muito para que o caso de Fernando fosse esclarecido, que temos muito orgulho da nossa participação, temos muito orgulho da nossa vida política,
temos muito orgulho do Fernando e do Felipe, que é outra geração, que é o filho de Fernando, um filho de um desaparecido político, e que chegou a ser o presidente da OAB Nacional. Temos orgulho do Felipe e sabemos que nós somos pessoas do bem. E acho que quem está tentando nos atingir, nos acusar, não é. Ainda voltando àquele momento do desaparecimento, a família, o que a família fez então naquela época, quando começou as buscas? Então, no dia mesmo que Fernando desapareceu, naquele dia à tarde, nós saímos da praia e fomos passou o outro dia de manhã para ir à praia novamente. Nós fomos à casa do meu irmão, onde Fernando teria dormido. E quando chegamos lá, a minha cunhada disse, não, ele está na casa na casa que vocês estão. Mas não, ele veio por aqui. E com isso a minha cunhada disse, olha, ele deve... E foi preso, porque se ele não veio... E ela, entender até a coisa de Fernando, ela tinha o encontro que Fernando teria depois desse encontro, né? E meu irmão e a minha cunhada foram no encontro para avisar a pessoa que estava lá no encontro, que era o Jair e a Doralina, que eram direção da organização e que era quem eles queriam prender, né? Mais, eu acho, até do que o Fernando. E foram lá e avisaram que o Fernando estava preso. E tem uma carta da Doralina muito bonita, né? Onde ela um dia mandou para a gente, dizendo, também não tentei responder a sua pergunta, dizendo assim, Fernando, um companheiro leal, né? Que com sua morte me deu a própria vida. E eu como fiz uma pálida homenagem a ele, dando ao meu primeiro filho o nome dele. E essa carta, no dia que eu recebi, eu senti assim uma sensação de muito orgulho de Fernando, né? Saberia que ele jamais iria... do que ele deve ter passado nessa porque eu também passamos, né? Eu passei na preservação dos companheiros, na luta não só por uma coisa, mas por não só com a pátria melhor, mas também pela dignidade. E esse idiota aí, né, desse Jair Bolsonaro, querendo, nesse momento, quer dizer, tirar a dignidade, fazer chacota, fazer coisa com relação ao Fernando. Eu acho que é uma coisa assim que imperdoável. Imperdoável. Ele falou, depois, durante o dia, ele falou várias outras coisas, entre elas que ele teria sido assassinado pelos próprios companheiros e que a organização da qual ele participava era uma das mais sanguinárias. Como que você pode dizer, para quem não conhece a história, sobre essas afirmações do presidente? Essa é uma conversa com Rosalina Santa Cruz, irmão de Fernando Santa Cruz. Então, são questões mentirosas, né? São mentiras. Só uma mente como a dele pode inventar mentiras como essa. Faz 45 anos, né, que nós procuramos Fernando. Fizemos todo tipo de busca, né? A minha mãe foi uma pessoa que morreu com 105 anos. Há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Teve agora a missa de 30 dias, né? Então, ela morreu na busca de Fernando, né? E querendo sepultar o corpo, que é um direito que todo ser humano tem de poder sepultar seus mortos, né? E nem isso nunca ela conseguiu. E nós ficamos assim, foi uma luta, escrevemos para todas as pessoas que era possível escrevemos para militares, para governadores, fomos à Anistia Internacional, fizemos denúncia, passamos, isso até recriou a nossa família, nos unimos mais na busca, na defesa, da denúncia
Primeiro com várias fases, né? A fase inicial que a gente achava que ia achar o Fernando vivo, na fase depois que a gente queria resgatar a memória, na fase depois que a gente queria esclarecer e não deixar esquecer. E a luta que você tinha perguntado foi uma luta constante, né? Nós somos muitos, somos 10 filhos, e todos nos unimos assim. Tinha gente que tinha, 2 foram morar no Rio, tinha a gente em São Paulo, tinha em Pernambuco, em Natal. Então nós estávamos espalhados e assim unidos nesse sentimento de saber o que aconteceu com o Fernando. Não, e mamãe também, todos começamos a entrar em movimento das mães dos mortos desaparecidos, e pelo movimento de anistia. E minha mãe ficou agora, né, conhecida, foi à Argentina, se solidarizar com as mães da Praça de Maio. Fizemos assim uma luta, e ultimamente a gente tinha até pelo mamãe tinha também junto, a gente se juntado às mães de presos sociais que também estavam sendo procurando seus filhos, né, vítimas também de violência do Estado. Essa foi uma luta de nossas vidas, né, pela esclarecimento, para que Fernando se tornasse um símbolo, né? A gente sabe que Fernando é um preso político, foi assassinado político, e essas barbaridades que o Bolsonaro está dizendo não mostra só uma mentira, porque é só ver todos os documentos, tudo que foi averiguado sobre a morte de Fernando, inclusive a aeronáutica assumiu, quando nós vimos os documentos, né, que foram abertos, de que Fernando foi preso pelo Exército Brasileiro, pela Aeronáutica, em 23 de fevereiro de 1974. Então é absurdo ele dizer que Fernando não foi preso, né? Isso aí ele é incapaz de provar. E se ele sabe de Fernando é porque as vivências dele devem ser vivências pouco esclarecidas, né? Talvez ele precise esclarecer o que ele está dizendo. E é uma irresponsabilidade um presidente da República fazer uma entrevista numa barbearia à tarde, falando essas barbaridades e se tendo uma postura que o Hitler teve, né? Numa barbearia também, igual. Que é uma coisa pousada, que ele falou de manhã e depois se preparou para falar à tarde, né? Mostra que o caráter dele, né? O que você acha que vai ser o desdobramento disso? O que deveria ser feito? O que eu acho que deveria ser feito é um impeachment, né? Eu acho que esse senhor não tem condições de ser presidente do Brasil. E ele não faz 9 meses, né, que ele foi eleito, e até hoje não fez nada a não ser fazer esse tipo de coisa, né? Criar fatos, se apresentar como todo mundo tem que se armar, o ódio. É uma figura absurda, né? Uma figura que só nos dá vergonha, né? Felipe, o presidente filho de Fernando, presidente nacional da OAB, anunciou hoje que ia entrar com uma interpelação, né, junto ao STF. A família pretende fazer, a senhora já conversou com ele, a família pretende fazer outras ações, ou mesmo tanto no âmbito da justiça como no âmbito da mobilização da sociedade, dos diversos Por enquanto a gente não discute o que vamos fazer, né? O que estamos fazendo é isso, né? Nós estamos sendo procurados, meu irmão, eu, as pessoas que têm irmão em Recife, né? E nós estamos dizendo o que vivemos, né? E falando da nossa indignação. Agora, eu acho que a gente precisa realmente recorrer para que ele se justifique, né? E se explique. Mas eu acho que já foi tão ruim para ele a repercussão,
porque acho que ele deve estar, não sei se arrependido ou achando pelo menos que ele não tirou vantagem de fazer esse tipo de ato, né? Porque não, acho que até do pessoal que pode ter votado nele deve achar que isso é uma posição muito pouco justa de uma pessoa que mereça respeito, né? A indignação foi geral, até como a senhora diz, dos que talvez tenham votado nele. O governador de São Paulo, ele rechaçou essa posição, e o jurista Miguel Reale, Também, um dos que organizaram o processo de impeachment de Dilma, disse que o caso de Bolsonaro não é nem de impeachment, é de interdição. É louco mesmo, né? Não tem capacidade nem de se autodeterminar. Agora, eu acho que a repercussão foi muito, muito negativa para ele, né? E ele talvez tenha que repensar, né, as coisas que ele está fazendo, porque ele não tem discernimento, né? Eu acho mesmo. Ele é capaz de não só de falar, mas fazer. Eu tive agora na Europa, fui na Espanha, cheguei na terça-feira e fiquei com vergonha da imagem do Brasil lá fora, né? Todo mundo perguntando, mas como se elegeu um cara desse no seu país? E é o que a gente ouve lá fora, tá, o quanto ele nos envergonha, né? O que você acha que as entidades de direitos humanos podem fazer nesse caso? O que pode ser feito pela sociedade para, enfim, demonstrar toda a indignidade desse ato do presidente? Eu acho que tem que se fazer isso, né? Se fazer denúncias, se exigir que ele se retrate, que ele... E também eu acho que... Porque não é só isso, né? A política... O Brasil está indo para um caminho de retrocessos enormes, né? E não sei, eu acho que o povo brasileiro vai cair em si, né? Que foi vítima de uma manipulação, né? Foi uma manipulação política que levou a se votar nesse cara, que não se votava nele, se votou numa ideia de antipetismo, e que não é insustentável essa situação, né? Porque o país está indo de água abaixo, né? Agora, eles são capazes de tudo, né? Eu acho que eles... E o governo, assim, acho que talvez a direita tão conservadora não tenha quadros mesmo, porque nunca vi uma ausência total de quadros políticos que definam, né, caminhos para um Brasil mais democrático, um pouco mais humanizado, né? É um retrocesso muito grande. E eu acho que o povo está com muito medo, até eu estou com medo. Eu acho que ele de meter medo, né? Porque é capaz de tudo. Capaz de tudo, quer dizer, é o movimento, é um autoritarismo que está... É uma prepotência, né? Ele é um ditador, né? E ele acha que é. Ele acha que pode tudo, né? Que pode tudo. E realmente está podendo, né? Porque o que está acontecendo com ele, com os filhos, mostra que eles acham que podem fazer qualquer coisa e saíram impunes, né? Não tem tão empoderados de um poder desmensurável, né? Ele acha que não tem... Eu acho que a gente teria que de buscar, mesmo com pequenos gestos, com pequenas coisas, um jeito de mostrar que não é assim, né? Que você não pode... E todos os ditadores do mundo não conseguiram se manter, né? Um dia a casa cai.
como a senhora está avaliando a ação ou a falta de ação das outras instituições da República, a Justiça, o Congresso, em relação a essas falas e as atitudes do Bolsonaro? Eu acho que é uma coisa da nossa cultura política mesmo, né? A gente estava com um nível de organização, não sei se no mundo inteiro, que hoje a gente está tendo um avanço da direita, dos conservadores, né? E não sei se a gente se preparou para isso, né? Principalmente aqui no Brasil, que tivemos governos que, de certa forma, os movimentos sociais se entraram no governo, não é que não sei se foram manipulados, mas não diria isso, mas nós não nos organizamos muito, né? Eu vi até Gilberto Carvalho, quando o Bolsonaro, né, diz que não é foi uma coisa que ele falou, descontextualizada, mas o Gilberto diz, não, eu falei dentro de um filme, inclusive, né? Que a gente não fez uma imprensa para divulgar as ideias do governo, né? Que a gente não fez uma política mais clara de que lugar nós estávamos, né? Eu acho a própria Comissão da Verdade, o relatório da Comissão da Verdade também não teve uma divulgação tão ampla quanto necessária. E não teve a continuidade, né? Ele para nele mesmo, né? E teve pouco avanço na hora mesmo de fazer a comissão, né? Foi complicado, eu acho que o fato da gente também ter uma comissão da verdade muito depois, né? Nós fomos o país que, por último de todos, fizemos a Comissão da Verdade, né? Mesmo o último da América Latina. Então, teve tudo isso que fez com que a comissão não aprofundou o quanto era necessário, né? Para mostrar os crimes. A gente mesmo, o que a Comissão da Verdade apura, não é 1/10 do que nós tínhamos e levamos para a comissão, né? A gente tem muito como é o nome, documentos, tudo, e que a comissão não conseguia pegar todos, né? Fazer tudo, porque teve muito atraso, né? A comissão vem em 2010, nós temos quase 40 anos de distanciamento do fato, né? Foi muito diferente da Argentina, né? Que foi a comissão veio e a gente teve também um projeto, tanto de anistia como da comissão, que anistiava os dois lados, né? E um lado sem ser julgado, né? O lado, como é que você é anistiado se você não é julgado? Foi uma pré-anistia e uma anistia em causa própria, né? Feita para já garantir que não fossem julgados, né? Os militares, as Forças Armadas. E então, dizer isso que o Bolsonaro está dizendo, né? A gente ouviu várias vezes, assim, com vários outros companheiros, né? De sempre de tirar o valor, né? Colocar que fazíamos isso, fazíamos aquilo. O que o Fernando fazia fazer política estudantil, ele era um estudante de direito, né? Ele nunca foi clandestino, tal. O que é que eu fazia? Trabalhava com um padre lá, fazendo, né, formação política, que hoje eu faço mais formação política do que fazia na época, né? E com isso você já era enquadrado e tal. Eles fizeram na tortura, era um absurdo, né? Uma segunda prisão nossa, eu tinha um filho de 5 meses, quando eu cheguei em casa eles estavam armados dentro de casa, pegaram meu filho do berço, disseram que eu jogar pela janela, né? E eu tive que sair, deixar o meu filho com eles, sozinho, e com uma menina que cuidava dentro de casa. Isso não é um caso que aconteceu só comigo, né? O
comum deles Você foi fazerem. presa por quem? Pelo exército? Eu fui presa pelo exército. Eu fui presa no Rio. Eu fui para o DOI-CODE, da Barão de Mesquita, e fiquei naquela geladeira e tal, e fui aqui em São Paulo, no DOI-CODE da Tutóia. Né? Então, eu fui pelo exército. E é um absurdo você. Fiquei quase 53 dias, 55 dias incomunicável, sem minha mãe saber onde estava, sem a prisão ser reconhecida. Isso era permitido por lei, né? Que a pessoa podia ficar 30 dias sem reconhecer a prisão e depois reconhecer, não, está preso aqui, ter dito que não estava, né? Não tinha habeas corpus. E isso era o comum de você, no Brasil, teve nessa época até pena de morte, prisão perpétua. Só que, em lugar de fazer a pena de morte ou a prisão perpétua, ele fazia o que fizeram com o Fernando. Prendia e matava, e levava para centros clandestinos, né? E a maioria do povo brasileiro não sabe disso, né? É capaz até de acreditar desses absurdos que o Bolsonaro fala, né? O que você diria para o jovem que votou no Bolsonaro, que está acompanhando essa história? O que você diria para quem votou no Bolsonaro? Eu diria para essa pessoa que ele olhe melhor, que ele pense melhor e veja em quem ele votou. Porque eu acho que as pessoas votam porque a propaganda é muito forte, né? As pessoas se convencem que aquilo é melhor. Como é que as pessoas puderam se convencer que todas aquelas mortes que viam na televisão na época, o terrorista, não sei o quê, como algo natural, não é? Que a gente tivesse direito de ser morto. Como a gente pode hoje ver como natural a morte dos negros, dos pobres, do jeito que está sendo. Dos índios, agora a gente está vendo índios, na semana tomando passada. as terras. Ele falou isso, o Bolsonaro falou que o índio tem muita terra, que os índios têm muita terra, que era o dono dessa terra inteira, né? E que tem muita terra e que não sabem plantar, né? Então é preciso tomar deles e dar para o agronegócio. E as pessoas não se revoltam com isso, né? E os jovens que está com isso, achando que é natural, que é assim mesmo, que consegue não olhar, né? O quanto a periferia é um terror, né? A morte, a perseguição, o preconceito. E as pessoas já aceitam isso como natural, como culpa de um, de outro, não sei. É muito. Então eu diria para o jovem isso: pensa, aprende a pensar, vê com outros olhos a humanidade, porque não dá para a gente aceitar um mundo injusto desse jeito, né? E pensar na balada, na festa, e não pensar no outro. Eu acho que é uma pena, né? Que a juventude possa. Eu sou professora, né? E eu acredito muito que a juventude reconheça isso, né? Que foram vítimas de uma manipulação, e que não foi uma manipulação assim rasteira, né? Foi feita nos Estados Unidos, foi feita pela CIA, foi feita por uma propaganda muito severa, né? E que as pessoas não têm culpa. Eu não acho que o eleitor do Bolsonaro tem que ser punido, ele tem que ser conquistado, né? Porque ele não tem culpa de ter acreditado nessa panaceia, nesse mito, Eu só acho que é difícil, né? Não sei como acredita, mas... Bolsonaro é uma ameaça para o Brasil? Eu e acho por quê? que é. Por isso que está levando o Brasil a um absurdo, né? Que os pobres fiquem cada vez mais pobres, que a miséria atinja a população, que haja um retrocesso em relação a isso, e que ele ainda pregue o ódio, né?
ele ainda e prega assim que as pessoas são responsáveis pela sua pobreza. Ah, você é pobre, é isso, você, seu pai bebeu, sua mãe fez não sei o quê, você não é inteligente demais, você vai culpabilizando o pobre pela pobreza, vai criando um preconceito muito grande, não é, com relação a negro, a pobre, a gay, e ao mesmo tempo enriquecendo de forma as camadas, né, dos que votam nele, alimentando, apadrinhado com pior do que qualquer coisa que a Lava Jato levante, macumunado com a milícia, com o que tem de mais terrível contra o povo, né, brasileiro. E a gente, o que é que ele deseja de bom, de coisa? Um cara que diz assim, eu prefiro ter um filho morto a um filho gay. Quer dizer, é uma coisa que você não pode imaginar que uma pessoa que tenha um mínimo de humanidade possa dizer, né? Que quero que as pessoas que tenham a arma para centrar uma pessoa na minha casa, no meu sítio, no meu carro, eu mate. A primeira ação é matar e com isso nem ser julgado. Agora, quem rouba uma porcaria do supermercado deve ser morto. Então, quem tem essa concepção, né, de ser humano, de pobreza, não pode ser presidente, né? Devia estar sendo trabalhado as ideias para poder. E ele é uma pessoa que está ali vendo, né, tá denúncia, e é capaz de virar a vítima sem culpabilizado. O que ele está fazendo com a questão do Green e da coisa do Moro? Agora o Moro não tem nada a ver. Ele chega e diz que é capaz de dizer, façam pelo telefone, não usem, não façam, falem direto, não falem no telefone, que é perigoso, não é? E fala isso, e fala que o hack, que é o crime. O crime não é o que o Moro fez. Né? E tira todo o foco da questão do que foi, né? Do que o Moro é acusado. Até o Moro ficou achando que estava derrotado, né? Mas depois se animou porque viu que o presidente estava pegando o outro para deixar ele livre, né? Então é assim que ele faz. É tão absurdo isso, é tão assim que a gente fica pensando que não é possível, né? Que não é reverter tantas coisas, né? Ele transforma a vítima no criminoso e o crime ele absolve. Ele reconhece como... Bom, estamos conversando aqui com a Rosalina Santa Cruz, e antes de terminar, eu queria que você fizesse uma declaração, né, lembrando que todo esse vídeo vai estar no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV, e eu queria pedir para você passar o seu recado para os nossos internautas, para os nossos amigos que estão nos assistindo. Gente, olha, a única coisa que vale a pena, né, a gente estar vivo é a gente ser solidário, ver em cada indivíduo um ser humano, conhecer a trajetória, não julgar antes, não ter preconceito mesmo, aquela pessoa que a gente acha que está fazendo bem para a sociedade, ela tem uma trajetória, tem uma explicação. Sejamos solidários, que é a grande questão humana, né? Viver e pensar um pouco no outro. Bom, e com isso a gente se despede nessa noite, depois dessa entrevista que fizemos aqui com Rosalina Santa Cruz, sobre mais um despautério cometido pelo Sr. Jair Bolsonaro. Todo esse material, como disse a Eleonora, fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, e no nosso site, tutameia.jor.br. Agradecemos a sua participação e agradecemos muito aí a conversa com
a querida também. Rosalina. Eu também agradeço muito a vocês, a oportunidade. E sei que vocês são daqueles que lutam para que haja um mundo mais solidário, mais igual, mais justo. Obrigada. Com alegria também, né? Isso.